O sistema capitalista, ele, no seu cerne, ele exige a disputa, ele exige a vontade de vencer e, obviamente, ele traz também a vontade de jogar. Nós vivemos num regime capitalista, até prova em contrário, apesar de que muita gente não gosta desse sistema, desse regime e pretende até trabalhar para modificá-lo. Mas enquanto isso não acontece, não é cabível que num país como o Brasil o jogo seja proibido. E é por isso que nós vamos bater um papo profundo sobre esse tema, sobre a proibição do jogo no Brasil e como vai o jogo no Brasil, com o Magno José Santos Souza. Ele conhece tudo dessa matéria, porque há muitos anos ele pesquisa e tem tudo documentado. Tudo bem com você, meu amigo? Tudo bem, Ronaldo. Tudo muito bom, mas pode ficar melhor se a gente tiver aí, se a sociedade e o governo olhar de forma diferente a atividade, jogo de azar ou de sorte. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Ô Magno, se você fosse alguém que tivesse ido a um banco buscar recursos para construir um hotel como, por exemplo, o Hotel Glória de Caxambu ou o Hotel Quitandinha aqui em Petrópolis, imaginando que pudesse, de repente, montar o seu cassino produtivo, bonito, simpático, para você faturar e no dia seguinte você se deparasse com a lei que proibia o jogo por um decreto. Na verdade não é uma lei, foi um decreto do presidente Dutra. Você, se ainda existisse ou se já existisse a Ponte Rio-Niterói, você teria se jogado lá de cima ou não? Ah, com certeza, com certeza. Esse é o maior problema que acontece em sociedades que não têm segurança jurídica. As pessoas os empresários ficam, né, com o pé atrás para investir, porque não sabe se investindo milhões e milhões de reais ou milhões e milhões de dólares, eles vão ter certeza de que eles vão conseguir reaver esses recursos investidos em algum negócio num país de insegurança jurídica. Dizem que no Brasil o jogo é proibido, isso é verdade? Não, conversa fiada. O jogo no Brasil não é proibido. O jogo no Brasil ele é tolerado, na verdade, né? Porque você tem aí hoje as loterias da Caixa, a Caixa opera 10 loterias, arrecada 10 bilhões de reais por ano com essas 10 loterias. Você tem aí os hipódromos onde você pode também apostar e você tem uma operação de jogo na ilegalidade que é muito grande, ou seja, o jogo ilegal hoje no Brasil arrecada quase o dobro do que o jogo legalizado arrecada. O jogo ilegal hoje movimenta algo em torno de 18 bilhões de reais por ano. O que é o jogo legal no Brasil e o que é o jogo ilegal no Brasil? O jogo legal no Brasil são as loterias da Caixa, algumas loterias estaduais, porque o Brasil apenas 14 loterias estaduais podem operar por força da lei, e os hipódromos. Esses jogos são jogos legalizados. Agora, jogos não legalizados, mas que a sociedade usa esses jogos para fazer suas apostas. Então nós temos o jogo do bicho, que é o tradicional, que tem 120 anos completados esse ano e 71 anos de legalidade. Você tem caça-níqueis na rua, em bares, lanchonetes, você tem bingos clandestinos, você tem as apostas na internet, que também hoje em dia você pode apostar em qualquer site de apostas. E também os cassinos clandestinos, ainda existe isso? Existe, já foram mais e maiores e muito mais, né, pulverizados. Hoje em dia são menores e menos porque existe uma oferta de jogo muito grande na internet e essa oferta de jogo na internet você pode jogar com o seu cartão de crédito internacional e ela acaba te dando mais segurança, porque você joga da sua casa, você não corre os riscos de estar num cassino ilegal. E podendo ir em cana. E podendo ir em cana, claro. A pergunta que fica é a seguinte: por que é que o jogo se diz proibido no Brasil? O que é que motivou o senhor presidente Dutra a inutilizar a possibilidade de se jogar legalmente nesse país? Olha, existem várias teses. A tese oficial é que a dona Santinha, sua mulher, pregava que o jogo... Devia ser boa de cama ela, hein? No mínimo, né? Que atentava contra os bons costumes da sociedade. Essa que foi a razão. Tanto é que naquele momento, quando o jogo foi proibido,
75 mil pessoas ficaram desempregadas de uma hora para outra. Que tipo de empregos são esses? Empregos de croupier, manobrista. Croupier é aquele que dá cartas e avalia o jogo dentro de um cassino, um jogo de cartas. Exatamente, é quem opera e o que roda a roleta também. Que roda a roleta. Garçonetes, garçons, músicos, parte administrativa, músicos. Atores, atrizes. Músicos, nem se fala, ator e atrizes. Existe uma tese, Ronaldo, de que Atlantic City, Las Vegas, copiou do Brasil o modelo de entretenimento que a gente tinha aqui no passado, que era muito bom, era muito competente. Eu confesso que eu não vivi essa época, mas com todas as pessoas que eu conversei e com todos os registros históricos que tem, a competência, o cassino não era só o cassino de jogo, pano verde. O mais importante do cassino era o glamour do cassino e o seu entretenimento, e que esse modelo de entretenimento brasileiro teria sido copiado e amplificado por Las Vegas, por Atlantic City. Então esse era o momento do glamour do cassino no Brasil. Você tem ideia de quantas pessoas vão a Las Vegas por ano? Atualmente, a última informação que eu tive do ano passado é que 123 mil brasileiros vão a Las Vegas por ano. Mas você sabe quantos turistas vão por ano a Las Vegas? Eu acredito que é em torno de 40 milhões de turistas ano. 38 milhões de turistas. Você acertou em cheio. Contra 4 milhões de turistas no Brasil inteiro. Ou seja, é uma diferença muito grande. E uma outra curiosidade de Las Vegas, eu sei que você esteve recentemente em Las Vegas fazendo matéria para sua revista. Las Vegas, apesar de ter 122 cassinos, fatura apenas 8 bilhões de dólares por ano. Porque Las Vegas já não é mais a cidade do jogo. A cidade do jogo atualmente é Macau, que tem apenas 35 cassinos e fatura 38 milhões de dólares por ano. Na China é interessantíssimo, porque eu também estive lá, em Macau. E, na verdade, e nós sabemos disso, o sujeito que joga compulsivamente, é doente, ele vai fazer mau uso do dinheiro dele e mau uso do entretenimento que o jogo pode oferecer. Claro. Agora, aquele que joga porque gosta de jogar para se divertir, ele tem, durante muito tempo da vida dele, a possibilidade de perder um pouquinho do dinheiro que ele tem e se divertir a valer, principalmente usando o glamour das cidades cassino, como é o caso de Las Vegas, Macau e Atlantic City e por aí afora. Você vai nos balneários do sul do hemisfério que nós vivemos, você vai ao Uruguai, a Punta del Este, você vê o jogo da roleta, você vê o baccarat, você vê o blackjack, você vê que é o 21, você vê o pôquer comendo solto e os caras legalmente faturando. Agora, curiosamente, isso é que é um tema interessante para a gente conversar a respeito, é que o jogo, ele produz o mecenato, ou seja, o dono do cassino, ou aquele camarada que administra o jogo, o banqueiro, ele doa recursos financeiros para as cidades onde ele opera o jogo dele, para a construção de hospitais, para a construção de escolas, para a construção de uma série de atividades sociais que beneficiam a população. E o que você me diz disso? Olha, o jogo, eu não acredito que o jogo é um meio de vida, jogo é entretenimento. Você deve ir ao jogo e deve ir a um cassino, deve ir a uma casa de apostas, da mesma forma que você vai a um cinema, da mesma forma que você vai a um restaurante e da mesma forma que você vai a um teatro. Com valor limitado para perder. Com valor ilimitado para você apostar, para você se entreter e acabou aquilo ali, vambora, vimos um show, tomamos um drink, acabou. Não podemos ter esse desafio de sermos jogadores profissionais. Então, essa é a primeira leitura que eu entendo com relação ao jogo. Com relação, o jogo, ele só se justifica se ele tiver uma contrapartida para a sociedade. Se ele não tiver uma contrapartida para a sociedade, ele não se justifica. E foi exatamente sobre essa ótica, sobre esse conceito, que o jogo foi normatizado pelo Estado, legalizado e normatizado pelo Estado. Porque se não houver essa normatização do Estado, vai acontecer o cenário que a gente vê hoje aqui no Brasil. O jogo na ilegalidade, faturando muito mais do que o jogo legalizado, sem nenhuma contrapartida para o Estado e nem para a sociedade.
Magno, os corretores zoológicos, conhecidos vulgarmente como bicheiros, eles que faturam hoje quase 20 bilhões por ano no Brasil inteiro, o que eles estão fazendo? Porque eles estão voando baixo. Ninguém mais ouve falar dos caras em escola de samba, ninguém mais ouve falar dos camaradas na noite. Eles ficaram velhos, os filhos seguiram outros caminhos. O que aconteceu com essa turma? Olha, Ronaldo, eu não tenho muita informação desse mercado, dessa atividade. O que eu percebo, pelo que eu converso com as pessoas, é que a sociedade, houve uma cobrança muito grande com relação a esses operadores. Eu tenho uma leitura muito clara com relação a essas pessoas. Eles têm um trabalho na sociedade deles, na comunidade onde eles atuam, que eu julgo de extrema importância. E vou um pouco mais além. Eu acredito que o Carnaval do Rio de Janeiro não seria o mesmo se não houvesse a participação desses operadores. Aliás, existiu, que andou segurando a onda do teu Botafogo. Foi o Luizinho Drummond e o Emil Pinheiro antes do Luizinho Drummond. Foram dois, na verdade. É verdade. E o Emil Pinheiro, eu acho que gastou tudo que ele tinha lá no Botafogo e arrumou pouca coisa, não foi não? Pouca coisa. Mas, ou seja, o que eu posso fazer? Foi importante, inclusive, a vinda do Emil para o Botafogo num determinado momento. Na época o Botafogo ia muito mal, não tinha nem campo. Exatamente, não tinha dinheiro para pagar o roupeiro. Pelo menos, sob esse aspecto, a coisa ficou bem melhor. E eu entendo o seguinte, que esses personagens, essas pessoas, eles também não aguentam mais o custo da ilegalidade. Eu tenho certeza que qualquer operador de jogo ilegal no Brasil quer a legalização do jogo. Porque o custo da ilegalidade, a quantidade de propina, os riscos que se correm, eles acabam transformando esse custo num custo muito caro. É muito melhor ter o jogo legalizado, pagar tributos para o governo e poder andar tranquilo na rua. Eu acho que essa é a lógica que o Brasil deveria seguir. A exemplo de que seguiu alguns estados nos Estados Unidos e recentemente na Itália. A Itália tinha uma operação de máquina na rua que vivia na margem, no limbo, não sabia se era legal ou ilegal. O governo italiano decidiu legalizar essas máquinas, chamou os operadores e disse assim, quantas máquinas você tem? Eu tenho 20, ok, você vai poder botar 10 durante 5 anos, no final de 5 anos a gente vai fazer uma licitação, ok? Reclama, então tá bom, então nenhuma. Aí o mercado se equacionou, se autorregulou. A Itália legalizou as videoloterias, que agora chamam videoloterias, está todo mundo operando, feliz da vida, o governo arrecadando, o governo controlando, porque uma coisa que eu acho extremamente importante é a questão da regulação do governo para você controlar o payout ou o plano de premiação. Porque as máquinas que estão na rua hoje em dia, ninguém sabe quanto elas estão devolvendo em prêmio. E as máquinas que tinham anteriormente nos bingos aqui no Rio e as máquinas que tem hoje nos cassinos de Las Vegas, elas têm que devolver no mínimo de premiação em torno de 85%. Então, isso que eu acho extremamente importante da presença do Estado, que é exatamente você poder controlar qual é a premiação que essas máquinas estão pagando. Na verdade, uma máquina que devolve 85% que ela arrecada, devolve muito. E o sujeito também, pelo que eu entendo, eu não jogo, mas pelo que eu observo, para poder ganhar numa máquina dessas de caça-níqueis, que são chamadas nos Estados Unidos de slot machines, você tem que ficar horas e horas e horas na mesma máquina. Sim. Senão ele não ganha nada. Deixa eu te explicar o conceito das slot machine, ou como os argentinos chamam de traga-monedas, ou como o brasileiro chama de caça-níquel, e recentemente nós tivemos um outro conceito, que era o conceito de videobingo, onde os motivos eram bingo. Os operadores de jogo entendem que não adianta eles levarem à falência o apostador. Na verdade, esse conceito foi mudando ao longo dos anos. Antigamente, o conceito era esse. Você tinha um baixo plano de premiação e você tomava o dinheiro do apostador. Hoje em dia mudou o conceito. O conceito hoje em dia é do entretenimento. Ou seja, o cidadão, o apostador, vai ganhar no volume.
Ele vai ficar lá horas, horas e horas e no final o máximo que ele vai perder é R$50 ou vai ganhar 200, 300 ou acertar um acumulado e ganhar milhares de reais. Então esse é o conceito hoje em dia do jogo. O operador ele não tem mais interesse de tomar o dinheiro, de levar a garra, de levar a falência. Ele quer que a pessoa vá lá e se entreta e que tenha um divertimento e que tenha uma diversão durante 1 hora, 2 horas, 3 horas e saia de lá e volte amanhã. Porque não adianta ele esgotar o apostador dele. Então, o importante para ele é exatamente... Não adianta ele matar a galinha dos ovos de ouro, né? Talvez seja essa a melhor expressão, né? Porque por isso que eles não querem levar o apostador deles à garra. Vamos encerrando o primeiro bloco desse nosso papo sobre jogo com o Magno. E eu tenho certeza absoluta que a partir do início do segundo bloco ele vai explicar para a gente o que ele sabe das mutretas que existem nos cassinos. Vamos conversar com ele já já, a gente está de volta. Ô Magno, o banqueiro ele preparava as máquinas para realmente tomar a grana do otário, do jogador que viciadamente se sentava à frente daquela telinha e ficava puxando a maquininha, pá, e perdendo o dinheiro todo? No passado, né, nós estamos falando de passado, hoje em dia eu falo um pouquinho depois de presente. No passado você não tinha esses controles e o fato de você não ter esses controles, você tinha como programar essas máquinas para que elas tivessem um plano de premiação muito baixo. E exatamente com o passar do tempo e percebendo que o conceito deveria mudar, os grandes operadores de cassino nos Estados Unidos começaram, né, a modificar esse plano de premiação, que a gente chama dentro do mercado de payout. Então eles aumentaram o payout e começaram a colocar controles. Exemplo, porque o apostador também, ele criava mecanismos de burlar a máquina. Botava uma moeda com uma linha de nylon e ficava com aquela moeda, né, várias vezes. Ou seja, existia fraude dos dois lados, ou tentativa de fraude dos dois lados, que hoje em dia também acontece tentativa de fraude por parte dos apostadores. Por quê? Exemplo, Blackjack 21, você tem os contadores de carta. O cassino hoje em dia ele tem um sistema de vigilância para que ele não receba os contadores de carta, porque os contadores de carta são ganhadores vorazes de cassino. Quando eles percebem que tem um apostador desse tipo contando carta, eles pagam as fichas dele e convidam gentilmente para que esse apostador saia do cassino. O problema é que, exemplo, nos Estados Unidos, criou-se uma legislação muito rígida em torno do cassino. E esses cassinos eles podem ser penalizados se eles cometerem alguma fraude ou se eles cometerem alguma infração. Vou te dar um exemplo, que esse exemplo é muito emblemático. Uma mulher que trabalhava numa mesa de jogo recebe uma informação de que seu filho estava passando mal. Ela esquece, pede uma pessoa para ficar no lugar dela e esquece de emitir um relatório. O Nevada Game Commission, que é a comissão de jogos de Nevada... Onde está situada a cidade de Las Vegas? Onde está situada a cidade de Las Vegas, pede esse relatório e o cassino não apresenta esse relatório. A punição do cassino foi ficar um final de semana inteiro fechado. Você pode imaginar o que representa para um cassino ficar um fim de semana, sexta, sábado e domingo fechado? Muitos milhões de dólares. Muitos milhões de dólares de prejuízo. Então, os controles, e principalmente a questão da transparência, porque a atividade de cassino, ela deixou de ser uma atividade vinculada à máfia. Ela já até foi um dia vinculada à máfia, mas ela deixou de ser vinculada à máfia. Hoje são grandes corporações com ações nas bolsas de valores, entendeu? Que gerando grandes rentabilidades para os seus, né, investidores e acionistas. Os controles hoje em dia são muito grandes. Hoje em dia, falar em fraude, falar em lavagem de dinheiro e falar em sonegação é uma bobagem muito grande, porque todas essas máquinas, todos esses equipamentos são conectados, as filmagens controlam absolutamente tudo, os dados estatísticos a todo momento eles estão trocando os croupiers, trocando os operários que dão carta, manipuladores das cartas. Que pode haver alguma manipulação, que pode haver algum conluio com algum apostador contador de carta, entendeu? Então essa operação hoje ficou muito segura, porque a pior coisa no mercado de jogo é a falta de credibilidade. O que mata
um jogo, o que mata um cassino, o que mata uma loteria, o que mata o jogo do bicho é a falta de credibilidade. Tanto é que o Brasil hoje tem uma expressão que é nacional, que é vale o que está escrito, que essa expressão vem do jogo do bicho. 20 milhões de brasileiros diariamente fazem suas fezinhas no jogo do bicho, 10% da população brasileira, porque acredita que o jogo tem credibilidade. O problema, o passivo de um jogo é transformá-lo em incrédulo. Agora, o que você tem de curioso para contar para a gente a respeito desse mundo que você estuda, que você pesquisa, que você conhece? Olha, eu confesso para você que eu teria, assim, milhares de histórias para contar. Então vai contando. Eu vou contar uma que eu acho fantástica, que quem me contou foi um lotérico de Santa Catarina. Ele tinha uma lotérica, na verdade no Paraná, ele tinha uma lotérica... Antes de você continuar, você sabe quem ganhou a primeira loteria de R$1 milhão no Brasil? Não sei. Meu bisavô ganhou o papel inteiro. Comprou o bilhete, era o único dinheiro que ele tinha no bolso. As 20 frações. Ganhou. Então São Paulo. Então a sua riqueza, a origem dela é da loteria. A minha riqueza é nenhuma, porque eu não vi esse dinheiro. Você não sabe que filho de rico é nobre e neto de rico é pobre? Eu sou bisneto de rico. Já fiquei pobre 2 vezes. Mas eu chego lá, eu estou lutando para chegar lá de novo. Mas você chega lá. Deus é grande. Sei disso. Mas conta a história que você estava contando. A história é a seguinte, esse lotérico, ele era o lotérico em Foz do Iguaçu. E naquela época, lá atrás, muitos anos atrás, os bilhetes de loteria iam pelo malote para Central. Para cada cidade. Para cada cidade, para Curitiba. E ali eram distribuídos. E ali era distribuído. Então, você mandava o bilhete para a lotérica vendia o bilhete e o que não se vendia, você colocava dentro do malote e devolvia o malote. Antes de correr. Antes de 6 horas da tarde. E aí, o genro desse dono da lotérica tinha os números dos bilhetes na cabeça. E ele sabia o número dos bilhetes que ele tinha devolvido naquela determinada extração. Correu em Brasília, o rádio deu o número do bilhete, ele disse assim, meu Deus do céu, esse bilhete eu devolvi. Alugou um táxi, pegou um táxi. Foi lá no correio. Não, foi pior, ele foi atrás do ônibus, parou o ônibus no meio do caminho, abriu o malote, tirou o bilhete, fechou o malote, lacrou o malote e levou o bilhete premiado de volta para Foz do Iguaçu. E aí? Essa história é real. Ele ganhou na loteria. Ganhou e recebeu. E não também para quem foi deixar ele abrir o malote não sabia o que tinha lá dentro. Exatamente. Ninguém sabia da história. Ou seja, é um personagem. Hoje em dia isso não acontece. Isso aí não tem a mínima condição de... É tudo computadorizado. É tudo, exatamente. É tudo computadorizado. Então você tem muitas histórias nesse mercado. E o João? Essa é a melhor história do Brasil. Isso aqui, meu amigo, tem que ser emoldurado e colocado claro como esse país, às vezes, se deixa tratar como uma brincadeira. Na verdade, o João, o deputado, do Nordeste... Ele está vivo ainda, esse canalha, não? Eu acho que não. Já morreu, já partiu desse para melhor. Já partiu. Tá. Ele, na verdade, ele tinha tanto dinheiro de emenda e ele precisava esquentar esse dinheiro. Então, o que ele fazia? Que coisa louca. Ele fazia o total de probabilidades de uma loteria. Ele marcava a loteria esportiva e, exemplo, se ele podia marcar 10 duplos e 5 triplos, ele marcava 10 duplos, 5 triplos, aqui é um caso hipotético, porque na verdade eram 13 jogos, mas ele fazia o jogo máximo. E ele fazia 5, 6, 7, 8, 9, 10, e invariavelmente ele vai ganhar. Então ele ganhava e aí ele tinha sorte na loteria, conforme ele disse naquela CPI que ele tinha sorte. Eu ouvi e vi, eu estava na televisão e assisti, exatamente, horrorizado aquela história, porque, pô, quem é que vai acreditar numa palhaçada dessa? Esse é um case. Mas é verdade. É verdade. Ele ganhava na loteria. Não, ganhava porque apostava uma fortuna. Agora, nesse momento, a gente está aí vivendo algumas denúncias, que estão pipocando aqui, pipocando ali, que as loterias da Caixa estão sendo utilizadas
para lavagem de dinheiro. Eu não acredito nisso. Não, olha só, eu tenho dois conceitos com relação às loterias da Caixa. Não existe nenhuma fraude nas extrações. É impossível ter fraudes nas extrações. Agora, é possível que eu compre um bilhete premiado. Mas isso você pode comprar. Se eu quiser te vender o meu bilhete... Você pode me vender. Eu posso te vender até por mais caro. Exatamente. Ué. Então, o que existe é o seguinte, a própria Caixa informa ao COAF, que é o órgão responsável pelo controle de lavagem de dinheiro no país, das transações suspeitas. Ou seja, quando aparece um determinado indivíduo que ganhou 50, 60, 70 vezes na loteria, a Caixa notifica o COAF para dizer o seguinte, olha esse cara, porque esse cara está ganhando muito na loteria. E aí o que ele pode fazer é o seguinte, ele pode ter um acordo com um lotérico, e o lotérico sabe quem ganhou na loteria, e aí ele vai lá e compra o bilhete. Isso é possível de acontecer? É possível de acontecer. Como é que se acaba com isso? A hora que transformar o bilhete de loteria em nominal. Ou seja, comprou, dá um nome aqui. Comprou, dá o CPF. Bateu lá, ganhei, só eu posso receber aquele bilhete. Aí acaba esse problema, não tem mais esse problema. Mas alguns técnicos da Caixa acreditam que no momento que acontecer isso, pode ter uma redução nas apostas, no volume de aposta, porque muitas pessoas não vão querer dar o CPF. Eu não vejo nenhum problema nisso. E principalmente, se o jogo no Brasil um dia for legalizado, você pode ter certeza que ele não vai ser muito próximo do modelo americano. Acredito eu que o modelo europeu seduz muito mais os nossos legisladores, porque no modelo europeu você tem que se identificar para entrar no cassino. E isso é uma das formas de você coibir que pessoas que não têm condições de ir a um cassino, de apostar num cassino, deterioração da renda familiar, é uma forma de controlar essa deterioração da renda familiar. Eu queria que você explicasse a diferença entre o modelo americano e o modelo europeu. Você já começou a falar sobre isso. Existem outras diferenças. Eu queria que você nos... O que existe é o seguinte, o modelo americano é o modelo mais liberal de cassino no mundo. Sim. Inclusive, quando você entra no hotel em Las Vegas, qualquer dos hotéis de Las Vegas que tem cassino, você não entra para subir um degrau, uma escada, um elevador. Você vai subir o elevador, a escada, o degrau, para chegar no teu quarto ou no lance das lojas. Porque o andar térreo, por onde você passa, inclusive para ir à recepção, é por dentro do cassino. Tem pior ainda, que quando você acorda de manhã para você tomar café da manhã, o restaurante, você tem que passar por dentro do cassino. Aquilo ali tudo é pensado para que você tenha realmente esse ambiente de jogo. Então o modelo americano é o modelo mais liberal do mundo, porque você encosta numa mesa de bermuda, de short, ele não pede seu passaporte, não pede sua identificação, você pagou, você vai jogar. No modelo europeu, e a maioria dos países da Europa, você, ao entrar no cassino, você tem que se identificar, você tem que apresentar seu passaporte, se você é turista, se você é local, você também tem que se identificar ao comprar um crédito. E isso facilita o controle. Na Áustria, tem um modelo que eu acho sensacional. Na Áustria, você entra no cassino, para entrar no cassino, além de você se identificar, você tem que pagar 35 euros. Esses 35 euros te dá o seguinte, é como se fosse uma consumação mínima. Então, você recebe em ficha. Você recebe em ficha. E aí, com isso, você evita que uma pessoa que não tem condições de entrar no cassino, ela entre no cassino. A diferença de modelos é esse. Agora, os Estados Unidos, você tem o hotel cassino. Porque aí você tem que, para você ter um cassino, você tem que construir um hotel, você tem que ter toda uma estrutura hoteleira. Primeiro você acaba contratando mão de obra para construir o hotel. Gera economia, movimenta economia. Depois você tem os empregados desse hotel. Na Europa não, são cassinos adaptados. Então você tem o cassino num ambiente fora do hotel. É diferente. Então o Brasil vai ter que escolher em algum momento que tipo de modelo que ele vai querer. Bom, o Brasil que tem uma herança europeia, portuguesa, de 500 anos, espero que tenha aprendido e que se dirija ao modelo americano, porque o modelo europeu não serve para nós.
na minha avaliação. Eu confesso para você assim, eu não tenho um juízo de valor formado a respeito. Olha, amigo, eu acho que você não consegue pegar um camarada que vai se dirigindo à ponte Rio-Niterói para se jogar de cabeça de lá de cima, você não consegue impedi-lo de fazer isso. Da mesma maneira que você não vai impedir o jogador de jogar. Então o cara quer jogar, quer perder, quer entregar, quer acabar com a família dele, o problema é dele. Não é, na minha avaliação, isso não é uma questão do Estado. O Estado tem que prover saúde, educação e segurança para o cidadão. O resto, na minha avaliação, ele tem que ficar do lado de fora. Não te parece isso, não? Não, concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que existe uma coisa chamada liberdades individuais. Foi exatamente o que você acabou de dizer. Eu vou fazer com a minha vida e com o meu dinheiro o que eu quiser. E não é o Estado que vai ficar a todo momento dizendo aonde eu vou gastar meu dinheiro. Concordo plenamente com você. Eu acho que o Estado ele tem que colocar o olho sobre os problemas que o jogo pode gerar. É isso que nós vamos conversar no próximo bloco, porque a gente acabou o segundo bloco de Meia Hora na TV com o Magno, ele que sabe tudo de jogo e que principalmente tem um dos maiores arquivos a respeito de jogos que ele chama jogos de azar ou de sorte que existe no Brasil. Esse arquivo dele é mirabolante. Já já voltamos com o Magno, que vai contar pra gente tudo a respeito dos malefícios que o jogo pode causar ao cidadão e por que sim ou por que não o Estado deve se envolver ou não na questão do jogo. Já já voltamos, não saia daí. Então, Magno, vamos falar das mazelas, dos problemas, das dificuldades e até das soluções que o jogo traz em países que conseguem compreender que uma atividade, seja ela qual for, controlada e bem conduzida, ela só pode gerar benefícios. Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós temos o jogo hoje em dia. O Brasil tem jogo. Então, o Estado precisa normatizar esse jogo. Porque hoje, no Brasil, se você perguntar qual é a quantidade de jogadores patológicos que a gente tem, ninguém vai ter essa informação, porque não existe controle. A maior mazela do jogo, na minha opinião, é a patologia, é a ludopatia. Segundo a Organização Mundial de Saúde... Deixa eu contar uma história rápida para você. Não esquece isso que você vai falar. Okay. Você sabe que eu estive em Las Vegas e eu conversei com um sujeito da comunidade judaica de Las Vegas que opera talvez a maior corporação hoteleira, cassino e shows da região do estado de Nevada. O nome dele é Mike Levin, ele tem 50 mil funcionários sob a orientação dele, ele é o presidente CEO do hotel ou do complexo hoteleiro e cassino que está na Bolsa de Valores, porque é uma corporação, e ele me falou o seguinte: ninguém ganha no longo prazo, só o cassino.
só a banca. Por outro lado, você pode se divertir muito e ganhar num pequeno prazo. Se você ganhar, você tem que pegar aquele dinheiro e comprar picolé e se divertir em outro lugar e se mandar dali. Porque, na verdade, o sujeito, como você já ia dizendo, se ele é um compulsivo, ele vai entregar até as calças dele. É verdade. E não vai ganhar nada. É verdade, é verdade. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2% a 3% da população tem algum problema de patologia com jogo. A patologia ela não é uma prerrogativa do jogo. Você tem patologia... Ela é uma prerrogativa do ser humano. Do ser humano. E você tem patologia em várias atividades. Sexo, comida, bebida, cigarro e por aí vai. Drogas. Qualquer trabalho. E por aí vai. Trabalho. O workaholic, como se chama, o obsessivo pelo trabalho, é igual. Exatamente. Não tem diferença nenhuma. O que acontece é que esse problema, ele existe. E ele pode ser minimizado e pode ser controlado. A melhor ferramenta para controlar a patologia é a educação. É você informar a pessoa que ela pode se transformar num jogador compulsivo se ela não tiver controle daquilo que ela está fazendo. Nos mercados onde o jogo é legalizado, isso eu tenho que falar porque é uma grande verdade, esse índice de patologia, ele aumenta, ele cresce. Por quê? Porque você tem uma demanda reprimida e quando você oferta mais jogo, você tem mais gente propensa a ter esse tipo de problema. Mas essa curva volta ao normal, 2 a 3%, com 2, 3 anos de atividade. Por quê? Porque você estabiliza a curva. Existem alguns países que têm grande oferta de jogo em que você tem mais jogadores patológicos. E um exemplo claro é a Itália. A Itália tem um índice maior de patologia do que outros países do mundo. Mas a Itália tem um detalhe que tem que ser dito. A Itália tem uma lei que prevê que o jogador patológico, quando ele quebra, ele tem direito a ter aluguel durante 1 ano pago pelo cassino. Pelo Estado. Pelo Estado. E aí o que acontece? Existe muita fraude de pessoas que quebram para receber o aluguel. Quebram para receber o aluguel e aí você aumenta o índice de jogadores patológicos. Esses detalhes, as pessoas que ficam defendendo... São curiosos, tem que se atentar para isso. Tem que atentar para isso, porque aquelas pessoas que ficam contrárias à legalização do jogo no Brasil, dizendo que todo mundo, que o Brasil vai virar a cornucópia do jogo e todo Mas mundo... será que o sujeito que olha para o Brasil, ele não enxerga a loteria esportiva, ele não enxerga as loterias da Caixa, ele não enxerga as raspadinhas? O sujeito é cego, esse que defende a ilegalidade do jogo? Na verdade, ou a não legalização do jogo? Na verdade, eu confesso para você, se você me perguntar por que o jogo no Brasil ainda não foi legalizado, eu não tenho essa resposta. Eu sei que é uma série de fatores... Deve interessar economicamente ao governo do federal, você não acha, não? Mas, o governo arrecadaria muito com a legalização do jogo. Mas ele arrecada sozinho hoje. O problema, ele acha que arrecada sozinho. Ele acha, mas não é tanto, não é tanto. Eu acho que o governo teria condições... Seria muito, muito importante para a sociedade que o governo legalizasse o jogo, e normatizasse o jogo e controlasse o jogo da forma que é nos países desenvolvidos. Porque da forma que está, é que não pode continuar. O Partido dos Trabalhadores teve uma experiência muito equivocada com o jogo, com relação, no início do mandato do Lula, ele teve aquele problema do Valdomiro Diniz, com Zé Dirceu, e o Partido dos Trabalhadores criou um ranço com relação ao jogo terrível. E qualquer projeto hoje de jogo que vá ao Congresso, ele só vai ser aprovado, ele só vai avançar se tiver o ok do Palácio do Planalto, porque se não tiver o ok do Palácio do Planalto, nem adianta, ele vai morrer no nascedouro, ele não avança. E eu confesso para você que eu tenho medo de que o Brasil não avance nesse setor exatamente por causa desse problema lá no passado entre Valdomiro Diniz, Carlinhos Cachoeira e Zé Dirceu. Mas esse tipo de questão só existe porque o jogo não é legalizado. Porque o jogo é legal. Exato. Porque nós vamos ter outros Carlinhos Cachoeiras no Brasil. Não tenho dúvida. Por quê? Porque o jogo está na ilegalidade. E Carlinhos Cachoeira é um grão de areia num oceano enorme. E eu fico impressionado. Isso aí não vale nada. E eu fico impressionado de ver como a mídia, como os agentes públicos dão tanto poder, ênfase a Carlinhos Cachoeira. Carlinhos Cachoeira representa um mercado
de 1% do jogo no Brasil. 1% é o que representa o mercado Goiás e Distrito Federal. Não mais do que isso. O mercado de São Paulo é 35%, o mercado Rio é 12%, o mercado de Minas é 11%. Mercado de apostas hoje nas loterias oficiais, que é muito parecido com o que acontece hoje na ilegalidade também. Ô Magno, você conhece jockey? Conheço, um pouquinho. O que você me diz das fraudes que se diz que acontecem no Jockey Club, ou acontecia? Dentro do setor, dizem... Manipulação de cavalo, puxar cavalo, isso, exatamente. Estimular cavalo, como é que funciona isso? Apesar de todos os controles dos jockeys e das comissões de corrida do Brasil, a gente cansa de ouvir histórias de jockeys que seguram rédea, que soltam cavalo, que seguram cavalo. Essas histórias, talvez... Mas isso é verdade? Eu não tenho como comprovar essas histórias, porque são histórias que a gente ouve. A gente ouve histórias todos os dias. O povo pode até aumentar, mas ele não mente, entendeu? Onde há fumaça, há fogo. Há fogo. Eu fico... Só tem uma coisa, aqui ó, tem duas coisas que eu, com relação ao jogo, que eu sei que prezam pela credibilidade. As loterias da Caixa prezam pela credibilidade, porque elas sabem que esse é o maior ativo que a loteria tem. E os bicheiros também prezam pela... Claro, vale o que está escrito, você falou isso logo no primeiro bloco. Pela credibilidade dos seus jogos, porque sabe o seguinte, na hora que cai no descrédito, ninguém aposta. A loteria esportiva no Brasil ficou comprometida exatamente por causa dos escândalos da loteria esportiva. Algumas modalidades de apostas esportiva têm suas restrições porque as pessoas, os apostadores já começam a desconfiar de resultados arranjados. Aí volta e meia a gente tem um escândalo aí nesse setor de apostas esportivas, entendeu? Então, a maior credibilidade do jogo é a lisura, é a transparência, é a credibilidade, é isso que faz com que o jogo movimente. Mas eu queria voltar mais um detalhe que eu perdi lá atrás com relação à questão da patologia. A patologia no mundo está sendo combatida com um novo mecanismo chamado mandato de autoexclusão, onde o pai, o filho ou o irmão podem denunciar no site daquela operadora de jogo que o seu parente está com problemas de patologia. Ele fica excluído durante 2 anos de frequentar aquele determinada casa de apostas e ele entra em tratamento. No final de 2 anos ele passa por uma avaliação. Se ele tiver condições de voltar, ele é suspenso esse mandato de autoexclusão dele. Ele volta ao jogo. Ele volta ao jogo. E se na avaliação dele não houver essa condição dele voltar ao jogo, esse mandato dele é prorrogado por mais 2 anos. E os cassinos que permitem que esse jogador volte a apostar, eles são punidos exemplarmente, que é exatamente para você criar mecanismos para você coibir esse problema da patologia. Ô Magno, você me deu um número que eu fiquei impressionado, eu não conhecia esse número e achei, assim, alucinante. Você me falou que 75 mil brasileiros em 1947... Ficaram desempregados. Ficaram desempregados, porque o senhor Dutra acabou com a legalização ou com a legalidade do jogo no Brasil. O que isso significaria hoje, percentualmente, numa época que nós tínhamos 30 milhões de habitantes no Brasil? Algo um pouco mais. Hoje nós temos 200 milhões, 10 vezes mais. 200 milhões. Estaríamos falando de 8 milhões de pessoas? Não tanto assim. Acredito em 250 mil pessoas hoje. Porque o bingo agora, quando foi fechado, os bingos agora, nós tínhamos 1.000 bingos no Brasil. Nós tivemos uma baixa de 200 mil empregos. Mas olha aqui, o bingo, ele não trazia o que o cassino trazia. Porque o cassino trazia hotel, o cassino trazia shows ao vivo. Isso não há no bingo. No bingo o camarada senta na frente da máquina ou na frente do cartão e acabou ali a brincadeira dele. Não, mas você tinha os vendedores de cartela, as pessoas que tinham vender verdade, cartela, mas você tinha olha os cantadores, não tinha os você tinha artistas. garçons, você só não tinha artista. Não tinha os artistas, não tinha hotelaria. Não tinha os músicos. Não tinha os músicos, não tinha hotelaria. Enfim, eu não sei, que sejam 300 mil, 400 mil, não mais do que isso. Desempregados. Que, na minha opinião, hoje é o tamanho desse mercado. O jogo legalizado no Brasil, você teria mais 250 mil profissões. Pelo menos, mais ou menos isso, tá?
E o jogo do bicho legalizado, você teria mais 400 mil pessoas com posto de trabalho. Porque hoje, anotadores. O que representa esse mercado do jogo do bicho hoje é em torno disso, 400 mil apontadores Brasil. Então, se você juntar todas as modalidades, você poderia até falar em algo em torno de 600 mil, 700 mil, 800 mil novos postos de trabalho. Deixa eu te trazer um dado também que é muito interessante. O cassino, ele não traz turistas para um país. Ele não faz esse movimento. Por exemplo, Las Vegas, 27% das pessoas que vão a Las Vegas especificamente para jogar. O restante vai por conta do entretenimento que Las Vegas proporciona ou por causa dos seus seminários, congressos, simpósios e feiras. Você sabe o que são 27% de 40 milhões? São 10 milhões. De pessoas que vão... Isso já é o triplo do que a gente recebe no Brasil. Ah, com certeza. Só para jogar. Só para jogar. Então hoje, a gente já traria para cá mais 7 milhões de pessoas, se o jogo tivesse legalizado. Com certeza. E o dado estatístico, o dado histórico, é que essas pessoas que vão num país onde tem cassino, elas ficam mais um dia. Sem dúvida. Porque é o dia de ir ao cassino, é o dia de jogar, porque você tem um equipamento turístico funcionando à disposição daquele turista, que é o que a gente não tem hoje. Olha, esse assunto é enorme, é vasto, é profundo e demanda meses de papo. Infelizmente, nosso programa acabou. Nós não temos mais tempo, estamos no finalzinho dele. Mas vou te convidar em outras oportunidades, você vai vir aqui bater mais papo com a gente. Eu vou adorar. Câmeras e microfones de Menorá na TV à tua disposição para que você faça suas considerações finais, suas despedidas do nosso público. Bom, eu agradeço a você, a sua produção, ao programa, pelo convite, porque esse assunto, como ele é tratado a nível de tabu e como ele é espinhoso, são pouquíssimas pessoas que abrem esse espaço para a gente poder falar desse jeito como nós conversamos. A verdade... Porque tem que se falar claramente. Claramente. Você tem opinião, também tem, o espectador tem, todo mundo tem, e eu acho que a gente tem que discutir as coisas. Mostrando para a sociedade. Com liberdade, com tranquilidade, cada um que fale o que pensa. Os lados positivos e os lados negativos da questão do jogo, né, propriamente dito. E peço, né, às pessoas que estão nos assistindo que repensem essa questão do jogo. O jogo é uma atividade no mundo que movimenta hoje 380 milhões de dólares. O mundo inteiro joga. Jogar não é pecado. O jogo é anterior à religião. Os egípcios já jogavam um jogo chamado Senet muito lá atrás na antiguidade. Então não adianta falar que o jogo é pecado, porque o jogo não é pecado. O jogo é uma atividade normal que alguns países normatizaram e tratam o jogo como se fosse... Como indústria. Como indústria. Que gera recurso, que gera investimento, que gera emprego, que gera contrapartidas para o Estado e para a sociedade. E eu te agradeço profundamente o espaço, né, e a oportunidade de bater esse papo, né, com você e com os seus telespectadores. Menorá na TV, quarta-feira que vem, entrando no ar mais uma vez, às 10 horas da noite, nesse canal 14 da NET, e em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que você pode verificar aqui embaixo da telinha, dia e hora, para que você nos veja repetidamente se você gostou ou ineditamente se você perdeu. Nos vemos lá.